Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de Criciúma, irá garantir a segurança nos terminais da cidade. Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores promete não se omitir no polêmico caso da possível troca de direção do Hospital São José. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Governo federal irá aumentar o rigor na fiscalização de frigoríficos brasileiros. E no esporte, Ricardinho analisa o desempenho do Tigre diante do Brusque e projeta o confronto contra o Joinville na quinta-feira. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, 21 de março de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Alvo de constantes reclamações dos usuários, os 3 terminais de ônibus de Criciúma estão com a segurança reforçada. Agora, através de uma parceria, os locais serão vigiados por policiais militares. A partir de agora, a Polícia Militar vai realizar rondas em todos os terminais de ônibus de Criciúma. Nos terminais do Centro e do Pinheirinho devem contar com a presença de 4 PMs. Já no terminal da Próspera, 2 PMs vão realizar as rondas. O terminal ele sempre foi uma área de interesse prioritário de segurança pública em Criciúma por parte da Polícia Militar. Naturalmente que diante de tantas demandas e os recursos que nós tínhamos até então, não tínhamos como dar aquela atenção devida. Aí por isso, na ocasião, nós sempre contávamos com a participação da Guarda Municipal e até sugerimos algumas estratégias de enfrentamento a esse problema, dentre as quais até semelhante ao que acontece em outras cidades que tem a Polícia Militar atuando e também uma Guarda Municipal, a contratação de vigilância privada, como nós propusemos por ocasião de uma audiência de um inquérito civil público. De maneiras que agora, com a extinção da Guarda Municipal, nós nos vimos na obrigação de ampliar a ostensividade policial. Em dezembro, depois da formação dos policiais militares, nós tivemos um reforço de policiamento na cidade de Criciúma, fizemos algumas alterações na dinâmica de emprego e tivemos que colocar 10 policiais que ficarão diretamente trabalhando nos terminais, principalmente nos dias úteis de maior movimentação e utilização do Sistema Integrado de Transporte Coletivo da nossa cidade. Outro problema relacionado aos terminais é o túnel do terminal no centro, que já foi alvo de furtos e atos de vandalismo na região. E o fechamento do local após a meia-noite pode ser a solução para esse problema. Nós temos ali no túnel algumas preocupações, e essas preocupações elas foram ampliadas e trazidas a nós pelos próprios condôminos. Assim, depredação, utilização de espaço de forma irregular por pessoas, inclusive moradoras de rua. Tivemos também o acesso aos banheiros, quer sejam masculinos e femininos, sendo depredados, com crimes dos mais diversos, como também danos à escada rolante. Diante disto, nós trabalhando na filosofia e estratégia da Polícia Militar, Comunitária e, sobretudo, no triângulo da análise do problema, dizendo que o crime ele só acontece quando há as oportunidades estão voltadas para a circunstância do lugar, o agente motivado para a prática do crime, sobretudo pela vítima, nós sugerimos como uma estratégia o fechamento por parte do poder público em parceria com os condôminos, da galeria, principalmente quando o terminal estiver fora de funcionamento, quando não tivermos o transporte coletivo em funcionamento. Algumas estratégias já estão sendo planejadas para evitar que os atos criminosos acabem se deslocando para outros pontos. Nós ampliamos também esse conceito de proteção objetiva, no sentido de que a Polícia Militar ela tem que estar mais ostensiva possível. De maneiras que nós, ao designarmos esses 10 policiais, orientamos eles quanto às posturas, mas também, sobretudo, para que ampliássemos o conceito de segurança, compreendendo que o crime migrará para as imediações ou até mesmo com o próprio meio de transporte que é utilizado por ser integrado, de maneiras que nós temos que estar preparados para interagir com as empresas de ônibus, com a CTU e até mesmo com a STC para ampliar esse conceito. Nesse sentido, nós já estamos trabalhando com os monitores, com as pessoas que estarão
acompanhando todas as movimentações pelo sistema de câmeras dos próprios terminais, para que tenha uma afinidade e rápida com os nossos policiais militares, com a comunicação, inclusive através do sistema de rádio, mas também ampliando o conceito objetivo de segurança, que é os policiais militares dispostos nos terminais possam também fazerem viagens curtas com o próprio transporte coletivo, e as viaturas do setor abordando o ônibus, interagindo com as pessoas no seu interior e principalmente com o motorista, que poderá contribuir e informando ações que possam possibilitar uma ação mais efetiva da Polícia Militar. Uma nova polêmica envolve o Hospital São José. Agora, a possível troca de direção da instituição vem repercutindo e muito. A situação está sendo, inclusive, debatida pelos governos do estado e município. A Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores da cidade garante que não irá se omitir e que irá participar ativamente do processo. A novela que cerca o Hospital São José continua. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Criciúma vem acompanhando passo a passo a evolução das conversas entre as partes. O que nos foi garantido pelo procurador é que a oncologia não seria discutido na mesa, mas entre o município e o estado ficou acordado que a maternidade não faria mais parte, do Hospital São José, não teria mais esse compromisso. Só que no final da reunião, eu como representante da Comissão de Saúde e representando todos os vereadores da Câmara, nós pedimos e nos colocamos, a gente pediu para registrar na ata lá do procurador, lá no Ministério Público, que a Câmara de Vereadores é contra o fechamento da maternidade. Então eu quero deixar bem claro para a população que a Câmara de Vereadores não aceita fechar a maternidade e também não colocar os serviços disponíveis para a população. Sobre a possível intervenção que o prefeito de Criciúma, Clésio Salvar, anunciou fazer, o vereador acha que ainda é cedo para uma postura dessas e que deve ser muito bem estudada. Não é o momento ainda, eu acho que dá para conversar, tem que haver um diálogo para a gente resolver isso de uma vez por todas, porque quem sofre é a população mais carente, quem precisa do SUS. E é isso que nós estamos fazendo, acompanhando passo a passo, para que seja resolvido de uma vez por todas, para que não aconteça intervenção. Eu acho que tendo harmonia entre prefeitura, governo de estado e também o Hospital São José é o que interessa para a população e que ela seja realmente bem atendida. Agora, falando no quesito dos atendimentos, como se fala na paralisação de alguns atendimentos, como a maternidade, o centro obstétrico e o pronto-socorro, que só atende casos de urgência e emergência que forem levados pelo SAMU, o vereador analisa como que a situação tem que se resolver o mais rápido possível. Você imagina tirar uma gestante daqui de Criciúma e mandar lá para qualquer outro hospital que não tem uma UTI? E se acontece alguma coisa com essa gestante? De quem é a responsabilidade? Eu acho que é isso que nós devemos levar em consideração e a responsabilidade somos de todos nós. É dos vereadores, é do prefeito, é dos deputados, do Sul, que nós temos vários deputados, vice-governador, governador, seja quem for. Eu acho que tem que unir forças e resolver essa situação de uma vez por todas. A seguir, o governo federal irá aumentar o rigor na fiscalização de frigoríficos brasileiros. Hoje é terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região sul do estado de Santa Catarina. Liderança executiva, vendedora, vendedor externo, agente de dedetização, gerente de restaurante, auxiliar de expedição, gerente comercial, consultor de negócios, consultor de vendas, motorista particular, analista de remuneração, vendedor técnico, panificador, auxiliar administrativo, etiquetador, auxiliar de laboratório, porteiro, vendedor comissionado, auxiliar de RH e eletricista veicular. Interessados devem buscar mais informações na sede da Associação Empresarial de Criciúma, ASIC, Rua Ernesto Bianchini Góes, número 91, bairro Próspera, ou então no site www.assicri.com.br.
O governo federal está apertando a fiscalização da carne brasileira. Ontem, o governo exonerou os superintendentes das regionais do Ministério no Paraná e em Goiás. O governo federal está apertando a fiscalização da carne brasileira. Nesta segunda-feira, o governo exonerou os superintendentes das regionais do Ministério no Paraná e em Goiás. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, uma força-tarefa composta por 30 auditores do Ministério vai realizar uma inspeção rigorosa e dar mais transparência ao consumidor. Nós temos gente praticamente em todos os frigoríficos. Nós esperamos, hoje o secretário Rangel me disse que em 3 semanas ele finaliza todas essas inspeções e que cada semana, no final de cada semana, nós vamos fazer um esclarecimento ao público do que encontramos e quem está livre, enfim, como as coisas devem andar daqui para frente. Em relação aos países que compram a carne nacional, Blairo Maggi afirmou que vai manter um diálogo para o esclarecimento dos fatos, já que os casos ocorridos foram pontuais e não refletem a qualidade das inspeções da carne nacional, e tranquilizou o consumidor brasileiro. Consumidor brasileiro, que fiquem tranquilos, podem consumir produtos não só de origem animal. Nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura, ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, uísque, água mineral, tudo que vocês consomem, tudo que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura, portanto, nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Mais cedo, em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a fiscalização e disse que um grupo pequeno que está sendo investigado não pode comprometer toda a exportação de carne brasileira. O agronegócio para nós do Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor, apurável, fiscalizável, punível, se for o caso, mas não pode comprometer todo o sistema que nós montamos ao longo dos anos. A seguir, Ricardinho analisa desempenho do Tigre diante do Brusque e projeta confronto frente ao Joinville, que será disputado na próxima quinta-feira. Agora o esporte. Os jogadores do Criciúma tentam aprender com os erros cometidos diante do Brusque. É tempo de esquecer o empate maluco do último domingo e focar no clássico contra o Joinville. Fala sério, não é sempre que se vê um jogo terminar empatado em 4-4. O grande número de gols anotados no jogo diante do Brusque não surpreendeu somente os torcedores. Os próprios jogadores também ficaram assustados. Não, surpreendeu sim, porque não é comum um jogo com tantos gols, né? Apesar de que não foi o primeiro na temporada, mas certamente o primeiro tempo o jogo ficou 1-0, jogo difícil e tudo parecia encaminhar para um segundo tempo assim, né? Mas no decorrer da partida tudo mudou e infelizmente não conseguimos a vitória, mas no final das contas acabou o empate ficando de bom tamanho, porque faltando ali 5 minutos talvez para acabar o jogo, estávamos com diferença de 2 gols e acabou sendo o resultado que dos males o menor. Ricardinho, com poucas chances no primeiro turno do Campeonato Catarinense, vem sendo mais aproveitado pelo técnico David. Autor do primeiro gol diante do Brusque, o atleta está feliz com a fase e já tem na ponta da língua o motivo que fez crescer o seu futebol. Fiquei bastante tempo sem jogar no primeiro turno, a primeira chance que tive para jogar fiquei sabendo no aquecimento que o Michael havia sentido e tem que estar pronto, nunca se sabe quando que vai ter essa oportunidade. Deus me abençoou de estar preparado ali naquele momento, treinei forte, acho que fiz uma boa pré-temporada, assim como todo o grupo, e quando se tem a oportunidade a gente tem que aproveitar. O jogador, que é uma espécie de coringa, por ter facilidade de jogar em diversas posições, já conversou com o técnico David sobre em qual setor gosta mais de atuar. Tinha visto alguns jogos da nossa equipe, onde o ano passado eu tinha jogado o segundo turno do Brasileiro como lateral, disse para ele onde eu me sentia mais à vontade, tanto é que a primeira oportunidade que eu tive no ano foi como lateral também, mas é ali que eu gosto de jogar e fiquei feliz por ter jogado naquele lugar.
Ricardinho também se mostrou maduro quando o assunto é o número de gols tomados pela equipe. Até agora na temporada foram 19 gols sofridos, fator que motivou inúmeras reuniões entre os jogadores. Conversamos bastante, incomoda muito porque no futebol o mais difícil é se criar oportunidades de gol e até outro dia jogamos contra um dos melhores times do Brasil e criamos várias chances, fizemos 3 gols contra eles, tanto é que até o Abel disse em declarações que foi o jogo mais difícil que o Fluminense até então tinha encontrado. Por quê? Porque é difícil criar e a gente tem criado bastante, mas assim como a gente precisa de todo mundo para criar as jogadas, da defesa, do meio, nós também precisamos do ataque, do meio para defender, então a gente precisa conseguir essa harmonia, esse equilíbrio para que a gente consiga vencer os jogos com mais tranquilidade, com maior constância, para que a gente não viva esses altos e baixos. E o Informe Região fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.